Seja muito bem-vindo ao Flamir Papo de Arte. Mais uma vez, obrigado por você acessar aqui o Papo de Arte, e é com uma enorme alegria que eu também agradeço a todos que me assistem pela Bem Mais TV, no canal 26 em Petrópolis, no canal 26 TV Aberta, também em Petrópolis, no canal 71 da Tech Cable e pelo site, www.bemmaistv.com.br. Evidentemente, com enorme prazer também poder apresentar a vocês outra vez os meus mais novos parceiros aqui do Papo de Arte. A Faculdade FAECAD, parceria da Evolua. 80 cursos profissionalizantes online para você se preparar para o novo futuro. O mundo muda e você evolui. O mundo do acrílico. Diversidade traduzida em acrílico. Transformamos a sua ideia em lindas peças de acrílico. Festas, móveis, displays, expositores, entre outros. Visite o mundo do acrílico e apresente a sua ideia. E o Salão Marise Castro, especialista em transição capilar. Assuma a sua beleza. É isso aí, galera. Que bom, né? Essas novas parcerias no canal Flamir Papo de Arte. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um camarada que simplesmente era um gênio. Existe uma palavra muito complicada, né? E o pessoal chama de polímata. Tá vendo? Polímata. O gênio. É mais fácil falar o gênio, né? O cara fazia tudo muito bem. Muito bem. Aliás, eu preciso até ler aqui as profissões do camarada. Vamos nessa? Pintor, cientista, inventor, arquiteto, engenheiro, escritor, músico, escultor, matemático, geólogo, cartógrafo, botânico, anatomista, poeta. Olha, sinceramente, eu não sei nem como falar dessa figura. O nome dele? Leonardo di Cipiero da Vinci. Simplesmente Leonardo da Vinci. Um dos maiores nomes da pintura renascentista, ou da Renascença, ou do renascentismo, como queiram, né? E quero lembrar aqui que o Renascimento, ele se caracterizou pela retomada das ideias, dos temas, das técnicas utilizadas durante a Antiguidade greco-romana, nos campos da arte, da ciência, da filosofia, ou seja, a arte e a forma de pensar indo muito mais além de tudo que se construiu na Idade Média. Ele é um dos homens versáteis mais famosos de todos os tempos. O homem do Renascimento original. Um artista e inventor cujas ideias excederam o seu próprio tempo. O tanque, o traje de mergulho, o helicóptero. Mas evidências pouco conhecidas vieram à luz e sugerem uma história diferente, um pouco menos revolucionária do que se acredita normalmente. Será então que este superastro medieval não era, afinal de contas, um homem à frente de seu tempo? Leonardo da Vinci nasceu no dia 15 de abril de 1452 na Villa de Vinci, em Toscana, na Itália, e faleceu no dia 2 de maio de 1519, segundo alguns historiadores, nos braços do rei da França, Francisco I. Ele era filho da camponesa Caterine Lippi e do tabelião Ser Piero de Antônio, que não eram casados. Pouco se sabe da infância do Leonardo da Vinci. Provavelmente ele passou os seus primeiros 4, 5 anos no vilarejo de El Chiano, e depois do casamento de sua mãe, ele mudou-se para a casa da família do seu pai. Agora ele casado com uma jovem de 16 anos chamada Albieri di Giovanni, com o qual o Leonardo tinha uma ótima relação, a quem ele até chamava de madrinha. Na sua adolescência, o Leonardo da Vinci ele foi fortemente influenciado por duas grandes personalidades da época, né? O Lorenzo de Medici, um diplomata, político e patrono acadêmico de artistas e poetas, um camarada que teve uma participação muito significativa no Renascimento na Itália, e o outro grande artista, o Andrea del Verrocchio, também muito participativo no movimento renascentista. Em 1469, com 17 anos, Leonardo da Vinci foi estudar no ateliê de Andrea del Verrocchio.
O ateliê de Verrocchio estava no centro das correntes intelectuais de Florença, o que garantiu a Leonardo uma educação muito forte nas áreas de ciências humanas. Muitos outros artistas passaram pelo ateliê do Verrocchio, né? Os mais famosos, por exemplo, o Ghirlandaio, o Perugino, Botticelli e Lorenzo di Credi. E o Leonardo foi exposto desde cedo a uma vasta gama de técnicas e teve oportunidade de aprender desenho técnico, química, metalurgia, mecânica, carpintaria, a trabalhar com materiais de couro, metal, a fazer moldes, além de técnicas artísticas de desenhos, pintura, esculturas e modelagem. E o talento de Leonardo começou a chamar a atenção e ele colaborou com Verrocchio em sua pintura em Tobias e o Anjo e no quadro O Batismo de Cristo, pintando o jovem anjo da esquerda que segura a túnica de Jesus de maneira tão absurdamente incrível que, segundo alguns historiadores, o Verrocchio se sentiu tão constrangido que, depois daquela participação do Leonardo em seus desenhos, ele decidiu parar de pintar. E nesse período, o Leonardo também apresenta o quadro Anunciação, que, segundo alguns historiadores, esse quadro não é atribuído totalmente ao Leonardo da Vinci, mas há um consenso de que o anjo e a paisagem são dele. A pintura retrata o momento que o anjo Gabriel anuncia para a Virgem Maria que ela se tornaria mãe de Cristo. Causa um grande impacto e seu talento começa a ser visto, digamos, de uma forma muito mais séria. E no quadro da jovem Ginevra de Benci, filho do banqueiro florentino, pintado por volta dos anos 1474, 1478, mostra que Da Vinci estava muito, mas muito além da pintura. Alguns defendem a tese de que a família da jovem solicitou a Leonardo a pintura por ocasião do seu casamento. Mas a genialidade do artista simplesmente é incrível, Ele pinta um quadro que chama a atenção de todos nós. Ele retrata o olhar de uma jovem que revela as tristezas que marcavam a sua existência. Filho de uma das famílias mais ricas de Florença, via-se nitidamente que a jovem era infeliz no amor. E esse quadro tornou-se clássica a frase do Leonardo da Vinci, e que diz que os olhos são os espelhos da alma. Depois disso, lá pelos 20 anos, Da Vinci pinta a Madonna do Cravo, ou a Virgem do Cravo. Na pintura temos Maria expressando melancolia ao olhar para o filho e lhe dá um cravo vermelho, cuja cor lembra o sangue da paixão de Cristo, e também o casamento místico entre mãe e filho, no sentido figurado, igreja e Cristo, Cristo e a igreja. Depois desses trabalhos, o Leonardo da Vinci iniciou diversos outros que não foram concluídos, como, por exemplo, a Adoração dos Magos, inspirado no quadro de Sandro Botticelli, e São Jerônimo no Deserto. Acredita-se que, pelo fato de estar envolvido uma série de trabalhos, uma série de projetos, isso levava o Leonardo a não dar continuidade, a não terminar muitos e muitos projetos que ele iniciava. E foi por essa época que ele passou a dedicar boa parte do tempo, por incrível que pareça, a outros projetos, por exemplo, de engenharia militar, incluindo canhões, blindados e até pontes móveis. E é interessante lembrar que nesse período, por volta de 1476, o Leonardo da Vinci, juntamente com mais 3 alunos do ateliê de Verrocchio, foram acusados de sodomia. Diante da falta de provas, Da Vinci foi inocentado. Em 1482, com 30 anos, Da Vinci transferiu-se para Milão e ofereceu seus serviços a Ludovico Sforza, o Duque de Milão. Apresentou-se como engenheiro, arquiteto e pintor, e evidentemente que foi aceito o seu currículo, a sua proposta, E aqui embaixo eu coloco um link para vocês darem uma conferida nessa carta que o Leonardo da Vinci enviou para o Duque Ludovico. Aceito pelo Duque, como eu disse, o Da Vinci ele tenta desenhar o projeto de uma cidade, digamos, ideal, e para isso ele estuda a geografia de Milão. Logo depois, envolveu-se mais projetos, como, por exemplo, a ampliação da Catedral de Milão. E detalhe, mais e mais projetos ele apresentou
ao Duque de Milão. E realmente o cara não parava, né? Mas na cidade de Milão, o Leonardo continuou a pintar. Em 1483, ele produz o quadro A Virgem das Rochas, ou Rochedos. A obra apresenta duas versões que se diferem pelo simbolismo utilizado. Na primeira versão, adquirida pelo então rei da França, Luís XII, apresenta a Virgem Maria ao lado de São João Batista, ainda menino, com a sua mão esquerda a proteger Jesus, que está sob os cuidados de um anjo. A segunda versão, encomendada pela Irmandade Conceição São Francesco em Milão, apresenta os mesmos personagens, porém com adornos religiosos e expressões angelicais. Ainda sob grande inquietude, o Leonardo da Vinci passou a estudar os voos dos pássaros, o que o levaria a projetar o que chamou de máquina voadora, algo próximo, digamos, ao helicóptero, que utilizava a força do ar para subir e voar. A curiosidade do gênio não tinha limites. Foi uma época em que realmente o Leonardo da Vinci iniciou uma série de desenhos técnicos muito voltados para as áreas das ciências. E ele começou a participar de grupos de fisiologia e anatomia humana, e foi exatamente nesse período, por volta de 1490, que surge o tão famoso desenho do homem vitruviano, que é baseado na obra do arquiteto romano Vitrúvio. O desenho descreve uma figura masculina, nua, separada simultaneamente por duas posições sobrepostas, com os braços inscritos no círculo e num quadrado. A combinação das posições dos braços e pernas formam 4 posturas diferentes. As posições com os braços em cruz e os pés são escritas juntas no quadrado. Por outro lado, as posições superiores dos braços e das pernas é escrita no círculo. Isso ilustra o princípio que na mudança entre as duas posições, o centro aparente da figura parece se mover, mas de fato o umbigo da figura, que é o verdadeiro centro da gravidade, permanece imóvel. Enfim, Leonardo desenhou órgãos e elementos do corpo humano. É um estudo que começou pela leitura das obras dos autores de medicina pré-renascentista. Sabe-se também que Da Vinci participou de dissecações do corpo humano e de animais, porém jamais terminou e publicou a obra que, segundo pesquisadores, poderia ter revolucionado a medicina mais de 20 anos antes do belga Andreas Vesalius, considerado o pai da anatomia. Por volta de 1495, 1496, Leonardo da Vinci pinta a Última Ceia para a igreja Santa Maria delle Grazie, em Milão. Acredita-se que foi encomendado como parte de um plano de reformas da igreja. O quadro, famosíssimo, ele representa aquele episódio bíblico da Santa Ceia de Jesus com seus apóstolos, e ali ele fala que um daqueles o trairia. O tema da Última Ceia era tradicional em refeitórios monásticos, mas a interpretação que Leonardo da Vinci deu foi tão incrível, né? E com profundidade, com realismo, que ele deu naquele ambiente um lugar realmente incrível. E ao longo do tempo a pintura sofreu agressões, desde a abertura de uma porta até, por exemplo, o bombardeio aéreo da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, Da Vinci pinta o quadro A Dama com Arminho, o retrato da Cecília Gallerani, a amante de 14 anos do Duque de Milão. Entre 1503 e 1506, Leonardo da Vinci pinta o famoso quadro Mona Lisa. Muitos historiadores de arte acreditam que a modelo usada para a pintura era Mona Lisa del Giocondo, que pode ter sido esposa do Francesco del Giocondo, um rico comerciante de seda de Florença e uma figura proeminente do governo florentino. Apesar das dimensões reduzidas, 77 por 53, realmente é algo pequeno. A gente pensa que é algo gigante, como a gente costuma ver, né? Mas na verdade 77 por 53 é algo pequeno, né? A obra Mona Lisa apresenta uma mulher misteriosa que se tornou, ao longo dos séculos e séculos, o retrato mais famoso da história da arte ocidental. A obra também é conhecida como Gioconda, que pode significar mulher alegre ou esposa de Giocondo. Acredita-se, né, que a pintura original está exposta no Museu do Louvre, em Paris.
O sorriso ambíguo de Mona Lisa é, sem dúvida, o elemento do quadro que mais tem captado a atenção de quem a observa. Potencializou diversas leituras e teorias, inspirou textos, músicas, filmes e por aí vai. Vários estudos foram realizados para identificar o sentimento por trás do sorriso da Mona Lisa, né? Pesquisas, computação gráfica, enfim, para saber o que se tem nesse sorriso, se esse quadro passa angústia, se ela passa medo, algum tipo de incômodo. Um mistério. O Mona Lisa, até hoje, é motivo de estudos. A Mona Lisa não é somente o fato de ela ser assim considerada uma grande obra ou a obra mais famosa, mas sim o que ela traz agregado como caráter inovador da arte, como caráter de retratação de uma época e o mistério. O mistério aguça a curiosidade das pessoas. E com isso, o véu que lhe envolve sutilmente a testa. Depois tem uma outra coisa que também não é muito falada, que é fundamental para que se entenda a obra, não só a obra grega, mas especialmente a obra renascentista, que é a questão da proporção áurea. Ou seja, o grego antigo sacou que a natureza tem o número da beleza, que é aquela proporção de 1 para 1,618. Enfim, os animais estão nessa medida, essa proporção. Qual seria a melhor palavra sinônima de beleza para o grego? Harmonia. E harmonia é o conjunto de proporção mais simetria mais equilíbrio. Se você tem essas três prerrogativas, você tem algo que é belo. E se é belo, agrada ao observador. No dia 22 de agosto de 1911, cerca de 400 anos após ter sido pintado por Leonardo da Vinci, o quadro Mona Lisa foi roubado. Muitas pessoas, incluindo um poeta francês, que eu esqueci o nome dele aqui, e o pintor espanhol Pablo Picasso, foram presos e interrogados sob suspeita do roubo da obra-prima. Meses depois foram soltos. E a obra apareceu na Itália, nas mãos de um antigo empregado do museu, onde a obra estava exposta. Entre 1513 e 1516, acredita-se que Leonardo da Vinci pinta seu último quadro, São João Batista, que tem uma técnica muito interessante chamada esfumato, né? Que é uma variação de tons, de gradientes. E aí o Leonardo da Vinci foi o precursor dessa técnica. Entre 1516 e 1517, da Vinci passou a trabalhar diretamente para o rei Francisco I, que concedeu o solar Clos Lucé, o Clos, para ele morar. E foi no Clos Lucé, em 2 de maio de 1519, que Da Vinci faleceu. Com ele, seus manuscritos, centenas de desenhos e 3 quadros, todos feitos por encomenda e nenhum deles entregue. Em 2019, o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, fez uma bela homenagem a Da Vinci, com a exposição Leonardo, 500 anos de um gênio. Devido ao sucesso, a exposição foi prorrogada até 31 de maio deste ano, infelizmente eu não pude ir. Logo na entrada, os códices do artista, pequenos manuscritos encapados em couro com anotações diversas sobre geometria, astronomia, botânica, geografia, tudo escrito no alfabeto espelhado de Da Vinci. Em seguida, um grande salão apresenta algumas das invenções do gênio da Renascença, entre elas a maquete da cidade ideal, uma bicicleta, as máquinas voadoras inspiradas no voo dos pássaros, sistema de rolamentos e molas, muitos deles interativos, e algumas das suas pinturas e desenhos mais famosos, como a Virgem das Rochas, São João Batista, Dama com Arminho, Homem Vitruviano e Autorretrato. Mais à frente, uma parede inteirinha mostra estudos de anatomia com dorsos, crânios, músculos, tendões, entre outros, todos com uma perfeição realmente assustadora. Ainda tem as projeções das obras nas paredes, em painéis e pelo chão. E, evidentemente, não poderia deixar de ter os segredos de Mona Lisa, com as suas curiosidades sobre essa que é uma das pinturas mais famosas feita por esse gênio da arte chamado Leonardo da Vinci. É um modelo novo de exposição, é o futuro. E nós estamos trabalhando exatamente o futuro, trazendo uma grande exposição que representa o futuro, ou seja, o homem que pensou o futuro há 500 anos atrás. Espero que você tenha gostado.
dê um like, inscreva-se. Um grande abraço, fique com Deus, tchau.